Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café Expressão. Estamos agora na nossa terceira temporada do podcast do Portal Expressão Brasiliense. Eu sou José Fernando Vilela e nesta quinta-feira, dia 7 de maio, véspera do Dia da Mulher, a gente tinha que receber uma mulher. Então, estamos recebendo aqui a deputada distrital e procuradora especial da mulher da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Deise Amarilho. Mas antes de passar aqui para a nossa convidada, quero começar agradecendo a você que está assistindo aqui pelo YouTube, a nossa TV Expressão. Inscreva-se aí no nosso canal, pessoal. Deixa um comentário, fala o que você está achando aqui da nossa entrevista, tá? Toda quinta a gente está aqui, 7 horas da noite. E aproveitando, peço para você também seguir as nossas redes sociais, @Café Expressão, @Expressão Brasiliense. Vai lá, segue a gente, dá um joinha, deixa um comentário. Só não vale, né? Você já sabe. Bom, participe aqui com a gente dessa entrevista e tem o nosso portal, o Expressão Brasiliense. Digita aí, ó, expressãobrasiliense.com, o portal que conecta você com a notícia. Só dá um Google aí que a gente aparece lá no topo, lá junto com você. E a nossa convidada, Deise Amarilho, é natural de Brasília, é enfermeira obstetra e especialista em saúde da família, defensora do SUS, professora, foi presidente do Sind Enfermeiro DF e em 2022 foi eleita deputada distrital pelo PSB. Na Câmara Legislativa, ela é a atual procuradora especial da mulher, é presidente da Comissão de Assuntos Sociais, vice-presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura e membro titular da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. A mulher é tudo lá. Como parlamentar, ela já conseguiu aprovar 3 leis. Além de atuar em defesa da saúde, também ela tem atuado na defesa dos servidores, dos concurseiros. É uma mãezona, galera. Então, hoje temos a honra de recebê-la aqui no nosso Café Expressão. Boa noite, deputada Deise. Seja bem-vinda. Boa noite. Oi, Vilela. Tudo Boa bem? noite todo mundo que está em casa assistindo. A gente aqui na véspera do Dia Internacional. Isso. E ó, você foi aqui fazendo uma retrospectiva, são muitos desafios. Eu vejo tudo como um desafio, mas com muita alegria. Então é um prazer estar aqui. Mando um abraço para todo mundo do Café Expressão e um abraço especial a você que me recebeu também. Ô, deputada, eu que agradeço. Estamos no mês da mulher, então a senhora assumiu recentemente esse papel aí de procuradora especial da mulher lá na Câmara. A casa tem alguma ação para este mês especificamente? Tem sim. Eu acho que nós conseguimos votar na semana da terça retrasada um projeto que institui oficialmente a Semana da Mulher na CLDF. A gente tinha alguns projetos, tem um de 2004, mas não estabelecia muito a questão da institucionalidade, de poder realmente trazer esse tema para casa. Então, nós conseguimos votar do dia 18 ao 22, nós vamos fazer essa ação, que vai ser a primeira semana legislativa da mulher, e já votamos também a semana de combate ao feminicídio, que vai acontecer em agosto, que é agosto que faz também a comemoração da Lei Maria da Penha. Então, nós vamos trabalhar nesse primeiro momento agora, já deixa aqui o convite, entre o dia 18 e 22, vai ser muito legal, vai ser uma ação muito transversal, com tanto as mulheres da periferia, a Câmara Legislativa, o Executivo trazendo serviços, vai ter um ônibus levando e trazendo as mulheres, vários tipos de serviços da saúde, o pessoal das sedes, a Polícia Civil tirando documentação. Uma grande SESC, ação, então. Sebrae, muito top, vai ser lindo. Eita! E como a deputada pretende atuar assim como procuradora, além, né, desse foco do Sim. mês da mulher, porque é um trabalho muito abrangente, né? Muito. Eu acho que é uma pauta que mexe muito comigo. Eu acho que a grande questão é o desafio em relação ao feminicídio. Mas o feminicídio ele é a ponta de um iceberg. Então, a pauta da mulher ela é uma pauta muito transversal e ela é uma pauta muito social. Então, nós precisamos atuar em ações de pequeno, médio e longo prazo. Mas a questão de mulheres estarem morrendo e parece que uma coisa está virando rotineira. Eu lembro que os primeiros casos de feminicídio a gente ficava, né, era conversa, nas rodas de conversa. Agora parece que a gente está se acostumando, isso não pode acontecer. E a pauta da mulher, que culmina no feminicídio, ela acontece com a falta de creche, com a falta de dependência financeira dessas mulheres. Então, nós pretendemos atuar muito na questão do combate ao feminicídio com ações transversais, que eu acho que é o maior desafio que nós temos. Então, como a gente dialogar entre legislativo e executivo para que realmente as políticas cheguem lá na ponta? Eu não sei se você sabe, Vilela, a gente teve a CPI do feminicídio na casa.
E, infelizmente, mais de 70% das coisas que foram pactuadas com a CPI não foram regulamentadas. Eita, que ela já tirou uma pergunta minha aqui, eu já É. ia perguntar disso. Porque olha só, deputada, a gente, né, tá vendo que ano passado nós tivemos um crescimento aqui no DF, não só no DF, no Brasil Sim. como um todo, mas a gente fala muito do DF porque em 2022 foram 17. Sim. Aí ano passado foi para 34. 34. Então, meio que dobrou, Sim. né? E Assustador. a gente vê que esse comportamento não é só aqui. Então, a deputada que também é enfermeira, né, já veio lidando com esse Sim. tipo de comportamento. Qual a sua opinião sobre esse crescimento dessa agressividade, né, que culmina em mortes e termina Sim. destruindo muitas famílias? Qual a sua opinião em relação a isso? É comportamental, Sim. cultural? Eu acho que é uma questão muito social. Eu não só como enfermeira, eu vivenciei isso como enfermeira obstetra, tenho 23 anos de profissão, mas eu vivenciei isso dentro da minha casa. A minha mãe era vítima de violência doméstica. Eu apanhei muito do meu padrasto. Então, eu falo que essa pauta ela é muito pessoal por conta disso também, porque eu vivi isso na minha casa. Eu acho que a minha mãe poderia ser uma estatística dessa, mas é algo muito social. Eu falo isso porque a gente precisa envolver os homens, falar com os homens. Quando a gente ri de uma piada de cunho machista ou a gente solta uma piada, nós estamos empoderando esse tipo de comportamento. E nós, da profissão, né, da enfermagem, a gente já traz muito isso também, que é a ligação do gênero em relação a isso. A gente tem muitas mulheres que dentro da enfermagem sofrem isso também. Então, eu vivo isso na minha profissão. Mulheres mais negras, periféricas, que têm essa dificuldade. Então, eu acho que é uma questão social. O que eu tenho conversado muito é que a gente precisa transversalizar as pautas. Porque eu vou dar um exemplo muito, assim, básico. Uma coisa que parece, assim, tão óbvia, né? A mulher, ela, inclusive, quando é vítima de violência, ela pode ser atendida por vários equipamentos do Estado. Então, ela pode ter dado entrada, por exemplo, numa delegacia, e depois ela precisa, talvez, ir para uma casa-abrigo, que é o equipamento da mulher, ou para a Sejus, para um equipamento da Secretaria de Justiça, ou para a SEDES, fazer, por exemplo, um cadastro único. Os sistemas não se comunicam, não é o mesmo sistema. Então, a mulher, ela precisa, às vezes, contar a mesma história diversas vezes. E numa situação dessa, ela precisa de agilidade, né? Para poder não ficar ali refém. E aí a gente do agressor. protocolou um projeto, porque o governo fala que mas tem a questão de ter que ter o dinheiro para fazer um sistema de informação. Então, a gente teve a ideia de fazer o SEI Mulher, que foi até numa conversa com a delegada da mulher, num sentido de tentar agilizar isso. Então, a pauta ela precisa ser um pouco mais ágil e transversal. A gente precisa falar sobre isso nas escolas. A gente precisa falar para os meninos, envolver os meninos. Sim. Por isso que nós estamos levando esse assunto também através de um projeto com emenda dentro das escolas, para que a gente possa falar sobre isso. Então, a gente está formando minis procuradores e procuradoras mirins. Para que já tenham esse entendimento. A gente vai trabalhar com os alunos do 2º grau e nós vamos levar um pouco de uma maneira descontraída, inclusive com ações envolvendo os jovens, votando entre eles quem vai ser o procurador, quem vai representar, com escolas que querem ser parceiras e através também de um teatro, que é uma maneira da gente levar esse tema para as escolas e é uma grande preocupação minha. Porque isso assim... Na minha época, na sua época, a gente não teve isso. Não teve. Então, praticamente, a gente ouvia os colegas falando, né? No caso, a senhora fez um relato aí da sua própria experiência, né? Dentro de casa. Então, o pessoal meio que... Não, é normal isso, é uma briguinha de casal. Exato. Eu não meto a colher, é normal, eles vão se entender. Ficava nisso, né? E, infelizmente, a tendência é a gente achar normal. Então, meus pais viveram isso, eu vivi isso. Então, os adolescentes, eles estão começando a achar que é normal. A gente tem até um projeto que está em tramitação também, que fala sobre a violência virtual nas escolas. Aquela questão da inteligência artificial está assustador. O projeto está caminhando, passou por algumas comissões e eu pretendo, nesse mês, levar a votação também, que é trabalhar sobre a consciência da violência também virtual. E, pasme, a gente tem históricos já dados que não só em Brasília, mas no Brasil, muitas meninas acabaram perdendo a vida e se matando por conta da violência virtual, de um vídeo que sai
como é divulgado esse vídeo. Sim, sim. E as pessoas precisam ser responsabilizadas, mas também no sentido social de como preparar esses adolescentes, esses jovens, para que a gente possa mudar isso a longo prazo. Acho que a semente precisa ser plantada, né? Com certeza. Agora, a procuradoria, assim, né, a senhora assumiu recente e tal, mas a gente sabe do seu trabalho já de engajamento nessa pauta, né? Então, a senhora já veio sabendo do caminho que a senhora quer percorrer. Pretende apresentar algum projeto ou desenvolver alguma ação mais enérgica para o combate ao feminicídio, igual a senhora está falando aí? Ai, sim, eu gostaria muito de conseguir fazer algumas coisas mais enérgicas, no sentido até das penalidades da questão, tocar no bolso dessas pessoas, né, talvez dos agressores. A gente, tornozeleira, a gente não pode legislar nesse sentido. Então, eu tenho feito uma conversa, não só com o Executivo, mas com alguns membros do Congresso Nacional também, para que a gente possa rever o assédio, inclusive, o assédio sexual no trabalho, o assédio do trabalho, que tem uma questão também de viés de gênero, ela ainda não está pactuada no Brasil. A gente tem a Convenção 190 e essa convenção não foi ratificada no país. Então, a gente precisa também trazer isso à discussão. Está tramitando isso no Congresso e acho que a nossa ideia é realmente fortalecer tudo isso. E coisas óbvias também, que acho que é uma luta minha de muito tempo. Por exemplo, a violência obstétrica. A violência obstétrica não é um evento de notificação. A gente não tem ideia quanto que acontece de violência obstétrica. Especifica o que seria a violência Então, obstétrica, para o pessoal entender. O que é a violência obstétrica? Aquela mulher que está no seu ato mais poderoso, que é o ato de você parir, trazer uma vida, e ali você passar por uma situação de violência ou psicológica ou física, e eu passei muito por isso. Eu já presenciei mulheres apanhando na perna para abrir as pernas, já presenciei pessoas falando, mas na hora de fazer estava bom e agora está aí gritando. Então, isso é uma cultura que a gente tem que precisa ser mudada tanto socialmente como no próprio âmbito dos profissionais essa frase de saúde. que a senhora falou, eu já ouvi de mulher. Na hora de fazer, tá tudo muito bom. Já ouvi de mulher. É isso. Você falou uma coisa, Vilela, que mostra a importância e a gravidade da que a gente tem aí à frente para avançar, que é uma metanoia social. Eu digo isso porque, às vezes, eu falo algumas coisas, quando eu paro para pensar, eu falei, nossa, não foi legal isso que eu falei, tá vendo? E o meu filho tem 20 anos, o meu filho Altair. E esses dias eu conversando com ele um tempo atrás, eu falei, Altair, nós somos machistas de natureza. De natureza. Mas nós temos que lutar contra isso. Aí ele me deu uma lição. Ele falou assim, mãe, eu não sou machista. Eu sou um homem muito feminista. Sabe por quê? Eu posso, às vezes, pisar na bola e falar alguma coisa machista. Mas, na mesma hora, eu percebo e eu luto contra isso, porque na minha consciência eu não quero ser machista. E é difícil. Então, eu sou feminista, tentando acertar. E é difícil. Eu falei, caramba, acho que ensinei bem, né? E é difícil, porque igual só fica, é como se já fosse, a gente fala naturalmente. Parece, sei lá, uma coisa intrínseca, a gente já nasce. E né? Verdade. A minha mãe achava normal apanhar em casa, até que ela quase morreu, né? Foi para o alcoolismo por conta dessa violência doméstica. Tem até um projeto que é em relação à política para a mulher vítima de alcoolismo, porque é uma doença e muitas vezes a mulher vai parar no alcoolismo por conta da violência doméstica. É, verdade. Agora sim, deputada, falando da CPI agora que teve lá, que a senhora falei, ela vai tirar minha pergunta. A gente viu que a senhora não estava na legislatura, Sim. Logicamente, isso é bom deixar bem frisado, viu, pessoal? A deputada não estava. Mas a CPI, essa comissão, ela deixou 80 recomendações para o poder público. A deputada que entrou nessa legislatura constatou que teve alguma mudança, fruto desse trabalho da CPI, alguma coisa nesse sentido? Muito, assim, é muito tímida. É muito tímida. Eu estive com a secretária, inclusive, da mulher. A gente vê a importância de ter hoje uma secretária da mulher. Acho que isso foi muito significativo, não tinha. Sim. E um esforço. Acho que está todo mundo se esforçando para falar, vamos tentar diminuir isso. Mas ainda falta, acho que, uma ação mais coordenada. Porque se a gente for parar para pensar, as ações, inclusive, que foram propostas pela CPI, elas são ações que elas transversalizam com muitas pastas. Então, é segurança, é saúde, é educação, é desenvolvimento social. Mas, muitas vezes, várias pessoas estão fazendo um pouco, mas não tem uma ação coordenada.
Não tem uma ação... Olha, a Secretaria da Mulher, eu até comentei com ela na ocasião, falei, a gente precisa botar, se for o caso, a Secretaria da Mulher para coordenar, mas ações elas serem eficientes, eficazes. Um outro problema que a gente conseguiu, a gente levantou uma por uma e foi vendo o que foi regulamentado e o que não foi. Pouquíssimas foram regulamentadas. Eu acho que é outra coisa. Eu não ligo muito para o número de leis. Eu acho que eu brigo mais para a questão do nosso papel fiscalizador e leis que vão impactar, que vão se tornar realidade. Acho que esse é o nosso desafio. E eu acho que a gente precisa cobrar que essa transversalidade aconteça, mas com uma pessoa cobrando isso. E isso passa muito por orçamento também. E aí, Lela, infelizmente, quando a gente pega a quantidade de recursos que foi alocado na pasta mulher, ele baixo. foi mínimo. É praticamente para pagar a folha de... foi pagamento, assim, para rodar a secretaria, gastos da secretaria. Mas não é para fomentar a política pública. Então, é para pagar servidor, para pagar contratos, vigilâncias, TI. Agora, política pública, você quase não tem investimento. Então, é uma briga. A gente precisa entender que aquilo que é importante para a gente, aquilo custa também. Precisa melhorar também, né? Agora, deputada, quanto a essas políticas públicas que a senhora está falando aí, voltadas para a mulher, essas leis que são destinadas a apoiar, defender a mulher, o Brasil ainda deixa muito a desejar nesse quesito, na sua avaliação? Deixa, porque assim, a política ela é uma... De maneira geral, né? Porque a senhora vê que geral. a questão penal não pode quase que interferir porque é Congresso. É Congresso. Mas deixa a desejar, porque se a gente pegar a essência da política, o que é a política? É a ciência do bem comum e é algo que deve proteger os mais vulneráveis. Então, infelizmente, a mulher ela é mais vulnerável socialmente. Então, a gente precisa proteger essa mulher. Então, quando a gente fala que deixa a desejar, é porque a gente ainda tem pessoas que quase mataram essas mulheres e estão soltas. A gente não tem uma política de formação, por exemplo, nas escolas sobre o que é isso. A gente não tem a garantia de vaga, por exemplo, para essas mulheres, de botar seus filhos na creche. Então, como é que eu vou sair do meu ciclo de violência se eu não tenho com quem deixar meu filho? Então, essa mulher tinha que ter a garantia de creche. Como que eu vou trabalhar se esse cara me deixava trancada dentro de casa como se fosse uma presidiária e eu não sei fazer nada? E aí a gente tem a Casa da Mulher Brasileira que faz os cursos e tal, mas não tem aonde desembocar. As empresas não contratam. A gente tem uma grande dificuldade de mercado de trabalho. Então, a mulher, ela fica presa financeiramente. Eu já ouvi isso de várias mulheres, inclusive na casa-abrigo, lá, escondida. Deputada, eu vou voltar, porque eu não tenho como dar comida para meus filhos. Então, é uma pauta muito transversal. Eu acho que a gente ainda precisa avançar muito como sociedade em relação a essa segurança dessa mulher. Entendi. Deputada, vamos dar uma pausa, a gente volta já para o nosso segundo bloco, tá? Até daqui a pouco. Isso. Tchau, obrigado. Pessoal, voltamos já aqui com Café Expressão, que hoje recebe a deputada distrital e procuradora especial da mulher da Câmara Legislativa, Deise Amarillo. Volto já. É isso aí, estamos de volta aqui com Café Expressão, que nesta quinta-feira, véspera do Dia da Mulher, 7 de março de 2024, recebe a deputada distrital e procuradora especial da mulher da Câmara Legislativa, deputada Deise Amarillo. Deputada, e o que fez uma enfermeira obstetra se envolver com a política, Ai, deputada? meu Deus! Porque eu sou filho de médico, tenho irmã médica também, outros parentes também que atuam na profissão, né, da saúde, profissional da saúde, e eu vejo que o pessoal tem um amor por essa área, e a senhora, eu falei, não, ela com certeza, por ser enfermeira obstetra, ela quis ser da saúde. E como é que a senhora veio parar aqui na política? Pois é. Eu estou me perguntando até agora. Eu queria mandar um beijo para o Jorge Henrique, que é o presidente do sindicato, para os meus alunos que me colocaram aqui. Eu costumo brincar que eu nunca planejei ser deputada distrital, até porque eu falo uma coisa que... Foi a primeira vez que a senhora concorreu, não? Foi a primeira vez que eu concorri.
Eu decidi muito em cima da hora. Eita! E eu falo isso porque eu tinha uma certa raiva de política. Eu acho que os brasileiros têm uma certa raiva de política, né? Fala aí, você Sim, tem raiva de política? sim. A gente não entende muito bem o que é política. Então, eu acho que a gente acaba tendo raiva e não consegue entender que a política ela permeia tudo nas nossas vidas. E o que me fez foi realmente a saúde, foi a enfermagem. Então, eu quis ser enfermeira desde os 15 anos. A única coisa que eu tinha certeza é que eu queria ser enfermeira. E eu não sei, há muitos anos atrás, só tinha enfermagem na UNB. Uhum. E eu estudei em escola pública, então eu queria muito passar, estudei muito para passar na Universidade de Brasília. A enfermagem mudou a minha vida. E eu ia muito para as assembleias e me sentia super politizada, porque, eu tô aqui na assembleia, nossa, eu sou apolítica, né? Politizada e tal. E eu não me sentia muito representada, porque a diretoria, ela estava lá mais de 20 anos no sindicato. E o sindicato, assim, não entrava na rede privada, os enfermeiros sofrendo muito. E a gente luta por um piso que O até sindicato hoje era não sai. muito voltado para o funcionário público, para a rede Muito. pública. E ainda assim, com dificuldade da gente realmente ser aquele sindicato mais de base, né? Acabou entrando numa coisa muito do fisiologismo do sindical mesmo, que Uhum. acabou acontecendo com muitos sindicatos. Sim, sim. E aí eu fui apoiar uma chapa. E aí meus alunos falaram, você está na chapa? Eu falei, não, Deus me livre, olha só. Né? E aí ele, não, eu só vou votar se você estiver na chapa. O pessoal desse tem que estar na chapa, senão a gente vai perder. Então, por conta dos meus alunos, eu vim parar no sindicato. Quando eu entrei no sindicato, eu falei, meu Deus, política é isso? Aí pensei, né? Nossa, é pior e melhor do que eu imagino. A gente pode fazer algo. E aí eu comecei a realmente... O sindicato, a gente fez muitas mudanças. Aí veio a pandemia, a gente ganhou, a gente fez aquela ação Covid-19, inclusive ganhamos um prêmio na OPAS com a ação Covid-19. A gente trabalhou muito reorganizando fluxo, atuando mesmo. E aí eu fui convidada para sair candidata, eu não quis na eleição anterior. Eu ainda resisti um pouco. E quando eu estava decidida, falei para o meu filho e meu marido, agora eu vou cuidar mais de casa, porque enfermeiro trabalha muito. Eu sempre trabalhei em 2, 3 empregos. É pior do que Eu sei bem. o pai do Júlio, o Júlio, o pai do Cris. Eu sei Trabalhava em bem. 3 empregos. E eu falei, agora eu vou cuidar mais de mim. E aí, quando foi um pouquinho antes da eleição, uma semana antes, aí muita pressão, e meu filho falou, acho que você tem que tentar, você fala que ama cuidar de pessoas, você é enfermeira, cuida, Aí a então... deputada já era presidente do sindicato. Sindicato. Eu ia sair, assim, eu não ia me reeleger mais, e foi mandando um beijo pro meu filho e meu marido me deram muita força. E eu falo assim, emocionada, porque ele falou, não, você tem que tentar, e eu tentei. Faltava pouco tempo para fechar a janela, fui filiar ainda, porque eu nunca fui uma militante partidária, né? Uhum. Então, acho que a política aconteceu na minha vida de uma maneira muito, assim, foi uma surpresa. Aí a senhora foi a surpresa do PSB. Foi a surpresa, isso, uma surpresa. Do PSB, que E ninguém esperava. Ali no PSB surgia aí a Deise Amarillo. E foi muito bem recebida, eu acho assim, a gente tem crescido, tentando reconstruir o partido. Sim. Mandar um abraço ao presidente Rodrigo Dias, que é o nosso presidente daqui. E eu estou aprendendo, né? Todos os dias aprendendo com cada parlamentar. Não é fácil. Acho que todos têm que ser muito respeitados. Não é fácil, né? Não Acho é que fácil. uma campanha estar ali, cada um mesmo que trabalhe de maneira diferente, eu vejo como um dever muito grande. Acho que é uma honra muito grande, é um dever. É o contrário, né? Acho que as pessoas falam, nossa, deputado, acho que a gente é que, na verdade, serve, né? A gente está ali para servir. Então, eu faço disso um serviço para minha vida. Os que querem, os que querem. Abafa, Milaela, Agora sim, deputada. A senhora me falou um depoimento aí muito interessante. A senhora fala que foi seu filho, né, e seu marido que lhe incentivaram. Né? E a senhora querendo voltar para casa ali para dar mais um cuidado para eles e tal. A vida de deputada está tomando mais seu tempo do que na época de enfermeira obstétrica? Muito. Eu sempre trabalhei muito. Sempre. Eu falo até que eu sou guaraense raiz, mas eu mais me escondia para dormir só do que andava na cidade. Sempre trabalhei em 3 empregos, dei aula à noite, trabalhava com concurso. Mas, assim, hoje está pior. Está bem pior. O meu marido começou feliz, porque ele podia ir no futebol todos os dias, que eu sempre chegava depois. Então, ele começou aquela alegria, falando para os amigos, que bom, a Deise não tem hora, não sei o quê. E agora ele está começando a sentir falta. Então, né, a felicidade está acabando, né? Então, ele deve estar pensando, eu que botei pilha, né? Então, mas é isso, né? De vez em quando a gente pede para falar com a assessoria, marcar o aniversário, ele fica bravo. Agora eu tenho que falar com a assessoria para marcar. Eu te amo, beijo. Mas é isso, é por eles, é pela enfermagem, é pela saúde, que acho que é um dos maiores desafios que a gente tem. Que eu estou aqui, vou lutar, estou fazendo todos os dias o meu melhor.
para que eu possa entrar e sair com a cabeça erguida, com a consciência limpa de que a gente buscou fazer o melhor, porque é uma sensação, às vezes, de impotência, porque muita coisa não depende do deputado distrital. As pessoas, às vezes, nem sabem a função do deputado distrital, né? As pessoas acham que, vê isso aqui para mim, que às vezes não tem nada a ver. Acho que as pessoas pensam que a gente tem muito emprego para dar e jeitinho para dar. E se falar não, Ave Maria. Agora, deputada, a senhora falou, né, de várias coisas. Esse tempo que a senhora está aí já de deputada, a senhora percebeu, também como sindicalista, a mulher não tem muito interesse pela política ou é a falta de apoio e estímulo? Qual é a sua concepção em relação a isso? As duas coisas. As duas coisas? As duas coisas. É porque a política ela está muito relacionada a poder e dinheiro. Uhum. E, historicamente, isso sempre teve a margem da mulher, da criação da mulher. E a gente acumula muitas funções. Então, eu acho que é um desafio nosso também. Eu acho que é incentivar e apoiar outras mulheres a estar na política. E a gente ainda tem muita dificuldade. A gente tem muitas mulheres que são laranjas, literalmente. Ainda bem que existe a legislação, mas são mulheres que realmente estão ali. Quando você vai pegar a legenda, nem ela votou nela mesma, porque ela está ali para cumprir aquela, né, a questão partidária de você ter um número de mulheres como candidata. Então, acho que ainda falta. Você vai ainda nos partidos e você vê que a maioria das pessoas que estão na direção, no próprio sindicalismo, são homens. E eu falo isso como enfermeira, que a gente é 80% mulher. E eu era presidente e ia representar a enfermagem em outros estados, em congressos do COFEM, do COREM, sindicato. Chegava lá. Chegava, era só homem na mesa. Falei, gente, então eu acho que nós precisamos nos estimular. E aquela questão que você falou, que às vezes você vê a mulher falando contra a mulher. Então a gente precisa se apoiar mais. E a gente precisa entender que nós somos 52%. Eu ia falar isso então, agora. A gente precisa botar em mulher espaço de poder. Porque o espaço político é um espaço de voz, de representação. Então, quem é que sabe o que a gente precisa? Nós, mulheres. Porque quando tem aquela lei até do vagão feminino, quem passa por um assédio, por uma pessoa ali, né? Uma pessoa se lhe roçando na pessoa, é que sabe o que é isso. Então, eu acho que a gente precisa empoderar mais as mulheres, apoiar mais as mulheres. Mas acho que as duas coisas, viu? As duas coisas? As duas coisas. Agora, a Câmara Legislativa podia ter mais mulheres? Como deputada? Muito. Gente, olha que é a Câmara que mais teve praticamente mulher. A gente só teve, acho que uma legislatura, muito tempo atrás, que foram 5. Isso. Na legislatura passada foram 3. 3. E hoje nós somos 4. 4, é o quarteto. É muito pouco. A gente fez até um acordo entre nós. Né? 1/6 da Câmara. Muito pouco. A gente fez um acordo, na época da eleição do Wellington, tinha ficado de eu ficar com a Procuradoria da Mulher. E eu pensei, falei, não, nós vamos sentar e conversar. A gente marcou uma reunião de nós 4 e a gente decidiu ali fazer um rodízio. Somos 4, é uma legislatura de 4 anos, cada uma vai ser procuradora 1 ano, então foi uma coisa que a gente... Já está acordado isso. Está acordado. E eu fiz no começo uma proposta também, as meninas gostaram, que é uma mudança, então vai ser procuradora geral, né? E tem as procuradorias adjuntas, então a gente fez uma mudança no regimento, onde ano que vem eu volto a ser procuradora adjunta da saúde. Entendi. Aí a Paula Belmonte vai ser a procuradora. E no último ano vai ser a Jaqueline. Então, a Jane vai continuar sendo procuradora adjunta da segurança. E assim trabalhar junto. Continua envolvido junto, somando. Isso que é importante. E como foi deixar de ser sindicalista para se tornar uma parlamentar? Eu acho que o sindicalismo ainda está em mim, assim, meio que... É bastante diferente? É bem diferente. Porque assim, praticamente a deputada foi para o outro lado agora. Meio que assim, né? Mas assim, eu não senti muito, Vilela, porque eu sempre fui uma sindicalista de muito diálogo. Eu sempre... inclusive, a primeira reunião que eu tive com o Ibanez, eu não estava empossada ainda. E eu fui visitá-lo por conta de uns contratos temporários que iam vencer. E eu já levei o PL já pronto, sem poder assinar, porque eu não estava empossada. Eu estava preocupada com o impacto daquilo na saúde. E aí, naquela ocasião, eu lembro que eu pedi para todo mundo sair da sala. Ele até achou estranho. Eu falei, não quero ninguém na sala, eu quero só eu e o senhor. Aí todo mundo saiu da sala, eu falei, olha, não sei o que eu vou fazer, como nós vamos fazer. Eu só percebi que eu estava tão preocupada com o impacto de 9 mil servidores sair da saúde. E eu me preocupei, se você sabia, para ver se você ia fazer alguma coisa, que eu percebi que em algum momento a gente está no mesmo lado, no sentido de que a gente quer o melhor para o povo. Você precisa cuidar do povo, você é governador. É sua obrigação, e a minha obrigação é fiscalizar e ajudar. Então é o seguinte, vamos fazer um acordo de ter uma conversa sempre franca.
Então, e aí ele comentou, porque isso que eu falo da questão do sindicato, que ele falou assim, Deise, eu fiquei feliz quando o senhor ganhou. Quando você ganhou, eu falei, conversa? Eu sou sindicalista, tanto que eu briguei. Qual é o governador que gosta de sindicalista? Sindicalista, né, na Câmara. Ele não, por um detalhe, você sempre trabalhou muito corretamente, sempre foi uma pessoa que dialogou. E eu, naquele momento, falei, então vai continuar da mesma maneira. Então, eu não senti tanto. Porque, apesar de ser uma oposição, eu acho que a oposição é uma oposição que não pode ser oposição por oposição. Aquela coisa de bater por bater. A sua relação hoje com o governo, mesmo sendo oposição, ela é boa. Você tem abertura, você vai lá e trata desses pontos. É respeitosa, eu não peço nada pessoal. Eu ainda acho que a saúde é um maior gargalo. Eu acho que tinha muita coisa que dava para a gente fazer, que eu levo para o governador como ideia, que ainda muitas ideias não foram compradas, outras sim. Então, é uma oposição com muito respeito. E eu bato naquilo que precisa. Na saúde, eu falo mesmo, está ruim, visito os hospitais, falo das ambulâncias do SAMU, porque está uma situação muito difícil. Sim. Mas é muito respeitosa. Então, eu acho que eu sempre fui uma sindicalista, assim, então eu não senti tanto. E o sindicato é muito independente. Meu grupo continuou lá e eu não me envolvo nas decisões, não interfiro, não tenho aparelhamento do sindicato, eu tenho muito cuidado. Até quando eu vou na Assembleia, eu vou em algumas, eu peço a hora de falar. Eu acho que o sindicato ele é da categoria, ele não pode ser de um mandato. Porque se for aparelhado a um mandato, o mandato perde, o sindicato perde. Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Agora, a gente viu que na sua posse, como procuradora, a senhora foi bastante prestigiada. A gente teve lá a Celina, vice-governadora, prestigiando. Foi muita gente. Mostrando, assim, que a pauta que a senhora está aí lutando, encabeçando, né, que é a da mulher, ela é a partidária. Qual é a sua sensação de ver pessoas de outras correntes te apoiando? Quer queira ou quer não, foi um gesto de apoio. Foi, assim, emocionante. Eu vou contar que nem eu, assim, imaginava isso, porque a gente foi fazer uma solenidade para marcar ali um começo dos trabalhos, mas quando eu vi extrema esquerda e extrema direita, foi assim, pessoal do judiciário, mulheres, território, sindicatos, foi muito emocionante. Eu acho que mostra isso, mostra que política se faz com propósito. Eu entendo que a política na minha vida é um propósito mesmo, é um chamado, e eu acho que ali eu tive um pouco de força para falar assim, caramba, vamos continuar, que alguma coisa a gente vai conseguir fazer. Tinha Sistema S, tinha desembargador de tribunais de trabalho, tinha juízes, Gente, foi muito emocionante. E o que me emocionou muito foi as Mulheres do Flor de Maio, que é um projeto que a gente atende. Então, tinha as mulheres atendidas em programas de violência. Então, foi muito emocionante ver minha mãe, né? Eu não posso nem falar com vontade de chorar. Minha mãe ali, que ela nem queria que eu entrasse para a política, né? Ela, a política é muito difícil. Ela estava lá. Ela estava lá e muito emocionada, porque ela foi uma mulher que criou a gente sozinha, com muita dificuldade, com uma história muito difícil de vida. E eu ver o orgulho dela ali foi muito emocionante. E ver a filha ali rodeada de mulher, prestigiando ali, mulheres querendo você, te apoiando a seguir em frente. Ó, foi lindo. Realmente, parabéns aí, deputada. Obrigada. Vamos dar mais uma pausa e a gente volta para o nosso último bloco, tá bom? Tá bom. Voltamos já aqui com o Café Expressão, que hoje recebe a deputada distrital e procuradora da mulher da Câmara Legislativa, Deise Amarílio. Muito bem, estamos de volta aqui com o Café Expressão, que hoje recebe a deputada Deise Amarílio. E a deputada vai me falar agora, e a professora, como é que é isso? É uma paixão, é uma missão? Me conte. É isso, é paixão, missão, amo, é uma energia. Eu não sei, assim, o que eu gosto mais, se é ser enfermeira ou professora. As coisas se misturam muito na minha vida. E eu falo que a enfermagem me resgatou e o concurso público também. Então, quando eu passei no concurso público, eu já fiz outros concursos e comecei a dar aula para concurso, né? Que é muito legal, porque você dá aula para quem quer aprender. Então, os alunos prestam atenção. Sim, é diferente. Né? Na escola...
É muito bom, ninguém cochila na aula, né? E é uma paixão. Eu acho que eu não consigo sair de sala de aula, dou aula até hoje. E os alunos, assim, eu me dedico muito. E a minha briga é nomeia, né? Eu falo que meu nome é nomeia porque é mesmo. Eu sou chata mesmo com nomeação, porque eu acho que algumas áreas fins, como saúde, segurança, educação, ela precisa ter concursado para que essas pessoas tenham um vínculo social, que elas possam ser fiscalizadoras, agentes, né? Agentes do Estado, né? E eu acho que o servidor público, pelo menos a grande maioria que eu trabalhei e trabalho, eu fui servidora, sou servidora, a gente faz muito com muito pouco. Então, não é verdade que a gente é um bando de parasita que não faz nada. Pelo contrário. Você vê gente fazendo hora aí, que é hora extra precarizada com a TPD, sem querer, por consciência com o trabalho. A gente tem um déficit de quase 11 mil servidores na secretaria. São quase 6 mil técnicos de enfermagem, 2 mil ACS, 1.000 enfermeiros faltando na rede. Então, meu nome é nomeio. Eu brigo todo dia por nomeação. E é verdade, pessoal. Já vi isso ela fazer em ato do governo. Ela vai lá e cobra o governador. Agora, deputada, eu quero te parabenizar por um gesto que eu achei muito bonito, muito bacana, que foi que a senhora teve agora durante esses momentos críticos do surto da dengue, que eu vi a senhora vestir o jaleco e ir lá atender. Muito bacana, parabéns, assim. E eu queria saber o que foi que te motivou a ter essa atitude, porque tem outros deputados lá, né, que também é da saúde, mas o jaleco que ele veste é outro. Nossa, eu amo estar na base. Eu sinto muita falta da minha mão. Eu faço até alguns plantões. E, assim, a gente... A senhora ainda atua na saúde, não? Não, mas eu fico roubando, assim. Você vai estar no plantão, não sei o que, vacina mesmo. Estou direto em posto de vacinação. Quando tem vacinação lá na Feira do Guará, no zoológico, eu sempre vou. E eu sinto muita falta da mão, né? Da mão da enfermeira. E eu falo que não tem cabimento. Eu briguei muito, eu falei muito da questão da epidemia da dengue, porque era uma coisa que já era mais ou menos previsível mesmo. Todo ano tem. Todo ano tem. Só que não adianta eu só fiscalizar. Eu acho que se eu posso fazer mais, nós já estamos vivendo, então as pessoas estão perecendo. Então a gente fez um mutirão, como eu tenho muito aluno e muita gente do gabinete ou técnico, ou enfermeiro, ou profissional da saúde, falei, nós vamos trabalhar, já leva lá as coisas, nós vamos ficar no plantão, onde precisar nós vamos ficar. E a gente tem feito mais ou menos isso uma 2 vezes por semana, a gente tem ajudado. Às vezes eu não consigo ir, por causa da agenda, a equipe está indo, e a nossa ideia é ajudar, isso é pelo povo, né? Então a gente... Então a senhora montou uma equipe também que está ali firme com a senhora. Sim, eu pego os alunos, daí vamos alunos, a gente espalha entre os alunos. E assim, é muito legal o carinho deles. O pessoal do sindicato ajuda também, muitos são professores. Aí levam os alunos para ajudar. A gente sempre está numa região ajudando. A senhora falou em aluno, eu esqueci de falar. A senhora é professor, dá aula de quê? Para poder o pessoal entender. Eu dou aula na área da enfermagem para várias coisas de concurso. Então, eu dou aula de tudo sobre saúde da mulher, dou aula sobre, inclusive, todas as doenças, são as arbovirose, dengue, zika, chikungunya, infecção sexualmente transmissível. A mulher é especialista em um bocado de saúde coisas. pública, dou a parte de saúde pública quase toda. Por isso, defensora do SUS. Defensora do SUS. Agora eu queria que a senhora falasse aí dos 3 projetos de leis, qual a senhora destaca mais aí que já está aprovado? Então, o primeiro emprego foi um grande desafio e está sendo assim, nossa, trabalhoso regulamentar, mas vai ser lindo o projeto, porque o primeiro emprego, muitos alunos, eles falam, professora, eu nunca consegui entrar no mercado de trabalho. E por quê? Porque eles pedem 6 meses de experiência. Como é que eu vou ter 6 meses de experiência se não me dão oportunidade? Olha que legal. Então, nós vamos fazer com o primeiro emprego. A regulamentação foi feita a várias mãos. Então, a gente pegou a Secretaria também do Trabalho, Secretaria de Justiça, Secretaria de Saúde, os donos de hospitais e também o Sistema S, que é SESC e SENAC. Então, nós vamos trabalhar com simuladores realísticos e um selo. Então, o aluno que passar pelo curso e tiver aprovação de 70%, ele vai receber um selo de certificação de que ele está habilitado e treinado, tanto na teoria como na prática, e vai direto para o mercado de trabalho. Então, ele vai conseguir um emprego. E esse emprego, esse curso, a gente vai usar a Secretaria de Saúde como campo também, o próprio hospital privado como campo. Então, nós vamos até fortalecer um pouco Tanto público quanto privado. Tanto público como privado. O projeto foi tão bom que os donos de hospitais, geralmente, você não quer estar no hospital, por exemplo, chique, e você, funciona aqui minha veia, porque não quer. Sim. Só que ele vai passar por simuladores realísticos antes de ir para essa segunda etapa do curso. Antes de ir a campo mesmo. Exatamente. A gente pegou os gargalos, por exemplo. A gente teve alguns gaps que foi levantado pela rede privada, que às vezes é a questão do português, a questão da tecnologia de digitar, a questão de cálculo de medicação, matemática. Então, muitos fazem um curso, o técnico às vezes faz um curso e ele não consegue passar numa prova da rede privada. Caramba!
E o próprio IGES, a gente está batendo muito para ter um processo seletivo mais assim, Rigoroso. transparente, Tá. rigoroso, tá? Para não ser só um currículo. Sim. Então, isso vai fomentar uma mão de obra muito mais qualificada no DF. E isso é investir no serviço, né, como um todo. Não só no serviço público, mas também uma garantia. Porque as pessoas que estão lá sendo atendidas num local super chique, às vezes no hospital chique, parece mais hotel, não tem ideia do que o enfermeiro e o técnico passa para estar ali. São pessoas que ganham muito pouco, que a gente não tem um piso, e trabalham em 2, 3 empregos. Então, o risco de uma assistência, de uma imprudência, uma imperícia por cansaço, por exaustão, por falta de treinamento direto, pode acontecer. Porque, infelizmente, ainda a enfermagem é muito desvalorizada no Brasil. Como ficou essa questão do piso? Está ainda na briga. A gente está uma briga muito grande, a STF acabou derrubando a liminar e trazendo uma nova legislação. É como se tivesse legislado novamente. E agora está assim, se entendam entre vocês, sindicato do patrão e sindicato dos... E aí vence sempre o mais forte. Claro. A gente teve uma outra proposta, o presidente me falou essa semana, e vamos ver se a gente aceita de implementar, daqui até o final do ano conseguir implementar, ter uma implementação. Isso tudo para ganhar aquele pouco, né? Que é 4.700 alguma coisa, o técnico 3.500 alguma coisa. Essa briga de 55 anos só para ganhar isso, viu, gente? Meu Deus, é duro. E os projetos futuros que a Deise tem aí pela frente? Temos alguns projetos futuros, a gente está querendo aqui essa questão do SEI Mulher, a gente tem também um observatório que a gente quer fazer um observatório para que a gente tenha os dados reais da violência. A gente também tem um que é da transparência, que eu acho muito interessante, porque se hoje um parente seu ele precisar de UTI, a gente sabe que é um sistema de regulado, um sistema que ninguém passa na frente de ninguém. Ninguém passa na frente de ninguém. Mas você não sabe quantas pessoas tem e nem qual a prioridade dos outros. Eu sei que o meu está na fila, mas cadê a transparência? Eu estou esperando uma vaga para uma cirurgia. Quantas pessoas tem na minha frente? Quem vai passar aqui agora não sabe. A gente não tem a transparência desses dados. Então, assim, a gente tem também um projeto em relação à transparência da regulação do sistema SUS, né? E são muitos projetos, a gente tem muitos tramitando, mas assim, é o que eu falo, eu fiquei até assustada com esses dados, a gente tem 650 propostas entre projetos de lei, pelo, indicação, requerimento, moção, é muito trabalho, foram 128 pareceres de projetos de lei. Tudo isso nesse primeiro ano agora? Esse aqui é só do ano passado, né? Eita! Trabalhamos muito, a gente trabalha muito. Entendi. E assim, agradecer minha equipe, porque você que já foi assessor sabe disso, né? O que é de um ente público se não é assessoria? Eles verdade. são assim, e eles têm que acreditar no nosso projeto, no nosso propósito, e a gente é um gabinete que acredita muito, assim, a gente chora, ri. Mas a senhora está muito bem assessorada aí, nossa parceira aí, ela é forte. Agora, deputada, para a gente finalizar, eu quero que a senhora divulgue aí os seus canais, como é que acha a Deise, a professora Deise. E eu fiquei sabendo que canta na sala de aula, como é que é isso? O meu sonho era ser Ivete Sangalo, né? Quando a chuva passar, mas não deu. Então, aí eu fui ser enfermeira, e aí como os meus alunos são obrigados a me escutar, então Eles pedem para a deputada cantar. Eles pedem mais um, e eu fico, não, gente, tal. Você continua dando aula? Mesmo trabalhando na Câmara? Continuo dando aula. Eu não saio de sala de aula. Eu dou a aula mais online, quando tem presencial eu vou também, mas eu não consigo parar de dar aula. Eu acho que eu me reconecto com a enfermagem, com o meu público, então a gente diminuiu, eu dava muita aula, mas agora eu ainda continuo dando aula. Atendendo só quando vai, assim, uma coisa pontual, participar de uma ação e tal. Sim, porque eu gostaria mais, mas, gente, a agenda da gente E aí, eu vou deixar aqui meu Instagram, é @DeiseAmarilho. É Amarilho, viu, gente? Deise com D-A-Y, tem que falar para eles me seguirem, entendeu? Vai lá, dá tempo de você me seguir, @ A gente vai pular também. Põe ali para... Por favor, gente, eu nunca pedi nada. Como é que fala? Segue, curte, compartilha, comenta, manda pro grupo, tá? Lá, dos amigos, dos inimigos, para me seguir, por favor. Porque eu tô competindo com um amigo meu que tem mais de 100 mil seguidores, eu tô com 60. Eita! Eu tenho que ganhar. O professor Marcos, que inclusive foi candidato comigo, a deputado federal, teve mais de 30 mil votos, foi a primeira vez também que ele se candidatou. A gente fez uma casadinha, um foi dando força pro outro. E o meu sonho era ganhar dele, ele tá com 100 mil seguidores, 100 e poucos mil seguidores. Deputada, olhando aqui para a Câmara da Verdade, deixa aí a sua mensagem final aí para quem está nos assistindo, para o seu público, fica à vontade.
A câmera é toda sua. Nossa, agora fiquei até nervosa, né? Esta? Eu Essa sou aqui, artista, essa. Essa aí. Tá bom, deixa eu arrumar o cabelo aqui. Não, na verdade, queria agradecer, Vilela. Foi muito bom esse tempinho. É tão bom a gente ter espaços para falar um pouquinho sobre o projeto. E eu falo isso, política é a gente fazer juntos mesmo. Então, para de reclamar, para de ser mobilizador de WhatsApp, fala mal de política. Pensa aí em quem você votou, que tem gente que nem lembra em quem votou. Então, faça a diferença você, cobrando, fiscalizando o seu parlamentar, vendo o que ele está fazendo, porque isso é uma responsabilidade que nós temos com o futuro do nosso país, né, do futuro dos nossos filhos. E me acompanhe, me acompanhe. Eu tenho lutado muito pela saúde, pela educação. Acho que isso são gargalos que todo mundo em casa sabe da dificuldade. E me segue nas redes sociais e eu vou terminar com uma música. Pode cantar. Você Fica me ajuda, à vontade. Vilela? Não, fica à vontade. Isso aí, essa parte Vamos deixa cantar com essa- Maria, Maria que a gente cantou, né? Boa, Então, vamos. vai. Vai, Lud. Maria, Maria é o dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra, qualquer no planeta. Eu vou cortar para poder não cortar antes, tá, gente? Tô com um probleminha na minha preocupa não. voz, por isso que não tá tão bonita Vai na hoje. íntegra, vai na tá íntegra, bom? vai na íntegra. Vamos no final aqui. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Eita, ó, deputada arrebentando. Beijo, foi bom estar com vocês. Brincar Obrigado. com vocês. Você lembra dessa música? Lembro. Da claro, Xuxa? Claro que eu lembro. É Somos da bom mesma estar época, com da vocês. mesma época. Brincar com vocês. Deixar correr solto o que a gente E quiser. os alunos ouvem tudo isso aí. Ah, eles escutam coisa pior. Porque não... Deputada, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigado. Obrigado à sua assessoria. Obrigada. Obrigado demais aí. Conte sempre aqui com Café Expressão. Expressão Brasiliense está lá à sua disposição. Sempre que precisar, o espaço está aí aberto, tá? Valeu. Parabéns, Vilela. Parabéns pelo espaço. Beijo, brigadu. Foi ótimo, foi lindo. Me segue lá, Valeu. gente. Não esquece. Beijo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E agora, ó, tem uma novidade. De segunda a sexta, das 11 à 1 da tarde, eu estou lá na Viva FM 101.3. Sintoniza aí na sua casa. Baixa aí, ó, no aplicativo Viva FM DF. Acompanha a gente. A gente está sempre lá trazendo as principais notícias do dia, aqui do DF, do entorno, do Brasil e do mundo. E eu volto na próxima quinta-feira. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração.